Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo vamos ver quem foi Asaf. O nome Asaf aparece por volta de 29 vezes em toda a Bíblia Sagrada, estando presente apenas no Antigo Testamento. Desses 29 nomes, temos 3 personagens bíblicos diferentes, pois não se trata de apenas uma pessoa, mas de todos eles tem um que se destaca por ser o mais conhecido e mais comentado no meio cristão, e é sobre ele que vamos falar. Asaf é conhecido por ser um destacado e respeitado músico que viveu nos dias de Davi e do rei Salomão. O nome do seu pai era Berequias, descendente de Gerson, filho de Levi. Portanto, era um levita descendente de Jacó. Após Davi preparar um lugar para a arca de Deus e armar para ela uma tenda, decidiu trazer a arca da casa de Obed-edom para seu devido lugar, dessa vez da maneira correta, como Deus havia instituído através de Moisés. Ele chamou os sacerdotes e os chefes dos levitas para trazerem a arca e depois lhes ordenou que escolhessem músicos para louvar a Deus com cânticos alegres e com instrumentos musicais. Dentre as pessoas escolhidas, estava presente o famoso músico Asaf. Depois que a arca de Deus foi colocada na tenda que Davi havia preparado, ele nomeou alguns levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando a Deus. Dentre esses ministros, Asaf era o chefe. O rei Davi o havia encarregado juntamente com seus parentes levitas para louvar ao Senhor com salmos. Conforme falei anteriormente, Asaf viveu nos dias do rei Davi e do rei Salomão. E nos dias de Salomão, na festa de consagração e inauguração do templo que ele havia construído em Jerusalém, Asaf, juntamente com outros líderes levitas, Emã, Jedutum e mais 120 sacerdotes, estavam continuamente louvando a Deus, quando de repente o templo se encheu com uma nuvem ao se manifestar a glória do Senhor. Sua manifestação se deu de tal forma que os sacerdotes não puderam ficar de pé para desempenhar o seu serviço. Asaf se tornou um músico influente entre os filhos de Israel e também na cultura judaica. Seu nome é mencionado até mesmo depois de sua morte, aparecendo em outros livros das Escrituras, como Neemias, Esdras e Salmos, além dos 2 livros das Crônicas dos Reis de Israel. Nos livros de Esdras e Neemias, na época do retorno do exílio babilônico, seu nome é mencionado para se referir a uma geração de músicos levitas. Na ocasião da reconstrução do templo, após ficarem prontos seus alicerces, um grupo de levitas que eram músicos e foram chamados de os filhos de Asaf estavam presentes na celebração daquela ocasião, conforme podemos ler em Esdras capítulo 3, versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. O nome de Asaf também é mencionado no livro de Neemias na ocasião da reconstrução dos muros. Com esse texto bíblico, podemos ver que ele de fato se tornou uma referência musical no meio do povo de Deus. Em Neemias capítulo 12, versículos 45 e 46, está escrito: E faziam a guarda do seu Deus, e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Outra maneira de perceber a influência e importância de Asaf na cultura judaica é a atribuição de alguns capítulos do livro de Salmos ao seu nome. Ao lermos a Bíblia,
podemos ver o seu nome no título de 12 capítulos, que são os 50 e os de números 73 a 83. No segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, o nome de Asaf é mencionado no relato de um avivamento espiritual em Judá, nos dias do rei Ezequias. Em 2 Crônicas 29, versículo 30, podemos ler o seguinte: Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. De acordo com esse texto, é possível afirmar que os cânticos de Asaf continuaram sendo entoados por gerações seguintes após sua morte. Portanto, além de ser um músico instrumentista e levita descendente de Jacó, Asaf também era um compositor. Ele era um salmista. Caso você tenha se esquecido, os salmos da Bíblia Sagrada que são atribuídos a ele são os 50 e os de números 73 a 83, um total de 12 capítulos. Ao analisarmos a biografia de Asaf, podemos concluir que ele era um homem temente a Deus e cheio do Espírito. Temos alguns argumentos para afirmar isso. Primeiramente, ele foi escolhido pelos líderes dos levitas para ministrar diante da Arca do Senhor. Depois, o próprio rei Davi o nomeou como chefe dos levitas que ministravam diante da arca. Vimos também que, além de tocar com instrumentos, ele compunha cânticos de louvor a Deus, os quais estão registrados nos Salmos. E sabemos que a Bíblia foi escrita por diversos autores, todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ainda temos um último argumento para crer que Asaf era um homem cheio do Espírito. As Escrituras afirmam que ele era um vidente. Caso você não saiba, vidente é o mesmo que profeta. Vou te mostrar duas referências bíblicas afirmando que Asaf era um vidente. A primeira nós já vimos anteriormente e está em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30, que diz: Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. A segunda referência está em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 15, parte A. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam nos locais prescritos por Davi, e por Asaf, Emã e Gedutum, videntes do rei. Agora vamos ver mais 2 versículos que confirmam que de fato Asaf era um vidente ou um profeta, pois nessas referências vamos ver que ele profetizava através do seu ministério levítico musical. Em 1 Crônicas 25, versículos 1 e 2, está escrito: Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, que por sua vez profetizava sob a supervisão do rei. Acabamos de ver também nessa referência bíblica os nomes dos filhos de Asaf, não aqueles filhos de Asaf mencionados séculos depois de sua morte em outros livros da Bíblia que relatam acontecimentos dos dias do rei Ezequias, Esdras e Neemias, para se referir aos músicos levitas que eram seus descendentes. Esses nomes que acabamos de ler são os nomes de seus próprios filhos. Não sabemos o nome de suas mães e nem mesmo se eram filhos de uma mesma mãe ou de várias esposas de Asaf. Mesmo sendo um homem de Deus e usado pelo Espírito Santo, Asaf possuía suas falhas e fraquezas, assim como todo ser humano, inclusive homens e mulheres de Deus. Em um de seus salmos, mais precisamente no Salmo 73, ele faz uma assustadora confissão.
Em um determinado momento de sua vida, ele sentiu inveja dos homens ímpios. Isso porque ele começou a refletir no quanto eles eram orgulhosos, violentos, maldosos, arrogantes, opressores, não temiam a Deus e mesmo assim eram prósperos, bonitos, fortes, não passavam por sofrimentos, não ficavam doentes como os outros homens e suas riquezas continuavam aumentando. Ele afirmou que, além de sentir inveja dos ímpios, ele quase se desviou. Por causa dessas reflexões, ele cometeu o grave erro de concluir que foi inútil manter puro seu coração e ser um homem inocente, pois enquanto ele estava sofrendo e tinha uma vida dedicada a Deus, a situação dos ímpios estava cada vez melhor. Talvez ele estivesse passando por esse terrível conflito em sua alma, porque a doutrina judaica ensinava que Deus abençoa o justo, lhe dando prosperidade e saúde, e condena o ímpio, o amaldiçoando com enfermidades e pobreza. Mas ele não via isso acontecer. Asaf passou por grandes dificuldades para compreender isso, até que um dia ele entrou no santuário de Deus e compreendeu qual seria finalmente o destino dos ímpios, independente se eles eram prósperos ou não. Depois disso, ele se arrependeu e reconheceu o quanto errou gravemente, a ponto de dizer que agiu como insensato, ignorante e um animal irracional. Mas finalmente ele confessa sua fé em Deus e em suas promessas, além de afirmar que estava continuamente em sua presença. Chegamos ao fim de mais um ensino bíblico no canal A Porta Estreita. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.